É terrível quando você começa o dia, mas parece que deixou para trás toda a sua produtividade. Você precisa iniciar o seu trabalho, se esforçar para cumprir todas as tarefas do dia, colocar em prática determinados estudos, mas lá está, mexendo no celular, lavando a louça, andando para um lado para o outro, mas não iniciando nada. Porque algo na sua mente te bloqueia de fazer qualquer coisa que precise de um pingo de esforço e dedicação. É como se você quisesse, mas o seu cérebro entrasse em greve. E é aí que a questão é gerada. Porque mesmo querendo, mesmo tendo noção do que deve fazer, você simplesmente não faz, entrando em um modo de procrastinação terrível, que atrasa todo o seu cronograma e joga o seu dia ou até mesmo semana no lixo. O porquê disso? Bom, isso ocorre porque o nosso cérebro é muito mais do que apenas vontade. Existem emoções, medos, pensamentos, cultura, tudo influenciando. Tudo definindo uma resposta em seu consciente ou até subconsciente. Mas fique tranquilo, vou facilitar para você agora e falar as duas principais coisas que te impedem de avançar e fazer tarefas difíceis. As duas coisas que são a causa para a tua procrastinação, te impedindo de se curar dessa fraqueza e bloqueio mental. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Emoções negativas. Quando você inicia um trabalho, seja estudo, processo, tarefa, qualquer ação que exija de ti uma concentração maior do que o normal, o seu cérebro começa a funcionar em um modo diferente. Mas quando as coisas se tornam mais difíceis, quando o estresse começa a surgir no meio do caminho e a tarefa se demonstra mais complexa do que pensava, ou o estudo não flui como esperado, o que, convenhamos, boa parte das vezes é assim, a mente começa a reclamar como uma criança birrenta. É como se dentro de você, em seu subconsciente, ainda existisse essa sua versão infantil e mimada que não aceita algo que não gosta, que quer de todo modo parar de fazer aquilo que incomoda. E você sabe bem que todo processo profissional ou estudo avançado, você cairá nessa complexidade uma hora ou outra. É um trabalho árduo, é complexo, e essas exigências mentais, se tentar forçar, se não preparar a si mesmo antes, você ativará essa birra consciente. Você se sentirá mais exausto do que deveria, mais estressado, com um certo incômodo ali na sua mente. Como se algo martelasse para que você saia desse foco e se conforte de novo. Então, a primeira causa para a sua procrastinação é essa emoção negativa, que dá um peso 10 vezes maior do que deveria sentir. Uma ilusão de que o difícil é ainda mais difícil. O que com certeza emperra o teu caminho a ponto de você não querer fazer e nem ter severas dificuldades para começar. Ego. O segundo problema da procrastinação é, por incrível que pareça, o ego. Pois em todo o processo da sua vida, o medo de falhar está lá. Você não quer descobrir que no fim será um fracasso. Não quer perceber que talvez seja incompetente naquele momento. Imagine estudar tanto e no fim não passar na prova. Já pensou trabalhar arduamente e não dar em nada? Você tem medo dessa possibilidade. Você se impede porque não quer descobrir que no final encontrará uma falha, ao invés de um acerto. E a humilhação? E a vergonha? E a frustração que sentirá se o que tentou não der certo? Esse é um dos problemas, essa incerteza, insegurança. Isso emperra a mente e dá mais um motivo para a procrastinação te dominar. Já que se não fizer nada, se ficar na mesma,
estará confortável, sem falhas, sem problemas maiores, sem responsabilidade a mais. E aí a mente te convence a não fazer. Bom, agora que você entende esses dois processos negativos que bloqueiam a sua mente e impedem o teu cérebro de se ajustar para caminhos mais difíceis, com certeza existem métodos para se livrar disso, para tirar essas besteiras e pesos da mente e treinar o teu cérebro para o difícil, correto? Sim, e é justamente o que irei desenvolver agora. Primeiro passo: faça o que deve, mas em doses pequenas. Por exemplo, para que ter pressa de correr os mesmos quilômetros que a maioria que já treina faz tempo consegue? Por que definir que irá correr 1 quilômetro no primeiro dia, sendo que você pode muito bem só correr em volta do seu quarteirão? Comece de pouco em pouco, sem pressa. Não tente ler o capítulo inteiro de um livro sem ter o hábito de ler formado. Vá em doses pequenas, pois primeiro, cumprindo de pouco em pouco, você estimula melhor o teu cérebro e o seu corpo, treinando de uma maneira mais progressiva. E segundo, você dá a satisfação de conseguir mais rápido, trazendo um efeito positivo mais rápido também, e tirando aquela pressão e estresse das sensações negativas. Ou seja, em vez de forçar o corpo e a mente, vá fluindo com base no que você pode agora. Pois além de absorver melhor a experiência e o treinamento em si, você se sentirá mais motivado no dia seguinte. Se ler apenas 5 páginas de um livro, mas ler de forma bem feita, concentrado e interpretando decentemente as informações, no dia seguinte sentirá vontade de ler o dobro, no caso 10 páginas. Entende? Você cumpre a tarefa e ainda estimula tua mente e corpo a fazer mais amanhã, em vez de forçar demais as coisas e desistir no meio do caminho logo no primeiro dia. Basicamente, se desenvolva criando uma motivação e prazer no exercício, em vez de logo de cara tornar tudo mais difícil à toa, exigindo demais de ti. Faça algo sozinho e pense depois na experiência. O percurso de sozinho cumprir algo é intimista. Você, sem ninguém, sem aplausos, sem plateia. Só você e você. É sempre uma experiência que você se comunica com um desafio mental. Você enxerga os teus limites, percebe com mais clareza as suas falhas. E isso, além de trazer mais detalhes para ti ao longo do rumo, te ajuda a compreender como pode ser melhor no próximo dia, corrigindo brechas e prestando atenção no que de fato fez. E eu entendo quem estuda com outras pessoas ou treina com um grupo de amigos, mas francamente, creio que a real concentração se define sozinho. Tudo o que você se propor a fazer, tente primeiro por conta própria, porque essa experiência de não ter distrações nem influências, de só ser você motivando a si mesmo, traz mais propósito para o progresso. É você e a corda bamba da vida. É você e o desafio que a sua própria mente coloca ao longo do rumo. E quando vence sozinho isso, adquire mais força, mais experiência, mais consciência daquilo que pode fazer. E é essa experiência individual que, ao meu ver, te gera mais resultados. O que obviamente treina o teu cérebro para se virar sem ajuda alguma. E quando você se acostuma com as dificuldades dessa maneira, se prepara bem melhor. Quebrar a pressão do ego. Você não quer errar enquanto pessoas ao seu redor acertam. Você não quer estar em uma sala cheia de pessoas te observando e acabar gaguejando ou errando em seu discurso ou cometendo um erro que alguém te dê uma bronca ou chame tua atenção.
Você, em situações como essas, considerará isso como um momento vergonhoso. E por justamente considerar circunstâncias como essas uma vergonha, em boa parte das tentativas, ou momentos que não terá muita certeza sobre o seu desempenho, você irá travar. E é essa trava que normalmente faz procrastinar em alguns casos. Ou seja, não será a preguiça, mas o medo de se expor e acabar falhando. Só que, se você evitar a falha, vai por mim, não terá sucesso nunca. Pois o sucesso em si depende de erros. Não dá para ser perfeito, não dá para ter 100% de produtividade, a não ser que você já seja muito experiente. Mas adivinha? Quem é experiente, quem é mestre no que faz, é o indivíduo que ao longo do caminho passou por esses momentos que você considera uma vergonha e que trava ao tentar fazer. Logo, que tal aproveitar mais o processo, em vez de colocar tanta pressão? Pare de tentar deixar o seu ego intocável. Pare de só iniciar quando considerar perfeito, porque adivinha, nada é perfeito. Então aprenda a curtir, aprenda a tirar proveito dos erros, porque a única humilhação é não tentar. Ações que se conectam com a versão que queremos nos tornar. Tem gente que na hora de colocar em prática os planos, se baseia em objetivos genéricos. Eu quero ser rico, ser bem-sucedido, ter fama, reconhecimento no que faço, ser feliz, ser livre. Beleza? Mas e os detalhes disso? E a alma? E a essência desse caminho? Percebe que quando você idealiza uma vida, por exemplo, sendo rico, você só vê a si mesmo nessa imagem genérica de riqueza, não vê valores, nem princípios, nenhuma base de objetivos até alcançar a riqueza em si. Você só visualiza você dentro de um carrão estacionando em uma mansão. E o que isso te ajuda? Vai por mim, você não se sentirá incentivado tendo metas tão genéricas. E nem sairá do lugar também, porque não é real, é ideal demais o que você pensa. É utopia. Logo, algo que ajuda você a se movimentar é conectar suas ações com a sua próxima versão, mas uma versão próxima mesmo, com quem você quer ser daqui a um mês, por exemplo. Vamos supor, você ganha 3.000 hoje, beleza? Como fará para ganhar 5.000? Entende? Comece nesse pensamento, porque não é pensar baixo demais. É respeitar as etapas e seguir em um percurso real, não idealizado. Sem contar que do que adianta sonhar alto se você só fica parado sem ter ideia de como chegar lá? O ato de estar pronto. Se você sente resistência ao sair de casa para uma caminhada, por exemplo, que tal pelo menos se arrumar, calçar o seu tênis e pegar as chaves? Não pense no ato de sair ou do que fará lá fora. Apenas pense no ato de estar pronto, pois uma vez estando, você pensará: ok, o que estou fazendo se não irei sair? Já estou arrumado agora. E aí você meio que força a tua mente a quebrar a resistência e fazer o que precisa. Afinal, você já está pronto e não quer voltar atrás. Esse é um truque psicológico que engana o teu cérebro e te ajuda a passar pela resistência. Às vezes você está inseguro sobre subir em um palco ou falar com uma pessoa. Às vezes não quer sair mesmo sabendo que pode ser um momento legal caso saia. Ou em alguns casos só não está com tanta vontade de estudar. Então, por que em vez de pensar no ato, você apenas se prepara para o ato? Dessa forma fica pronto e já cumpre meio caminho. E estando no meio do caminho, foi como disse, você não quer voltar atrás.
você terá motivos para agora continuar. Conecte o trabalho árduo com recompensas. Por que, em vez de no meio das suas tarefas você parar para assistir uma série e se distrair, você não começa a simplesmente finalizar o trabalho ou estudo para só então ver a sua série, mexer no celular ou comer algo? Percebe que o efeito de recompensa será muito melhor? Se você trabalha arduamente e aí sim depois descansa, o descanso será mais produtivo do que se no meio do caminho, interrompendo a tarefa, descansasse ou se distraísse. E o seu cérebro entenderá que, a partir de agora, se fizer o trabalho bem feito, se terminar os estudos, se organizar tudo, conseguirá uma ótima distração. No momento certo, sem atrapalhar, o que gera mais um estímulo para que você faça suas obrigações. Logo, tente colocar essa ordem no seu dia a dia. Parece básico, mas ajuda e muito, faz muita diferença. Porque se você criar uma ordem de tarefas e só então se recompensar, depois de terminar tudo, esse descanso será 1000 vezes mais prazeroso, porque terá aquele gostinho de missão cumprida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.